Quer que eu responda alguma coisa no chat, pelo menos? Pera aí, diga lá, problemas técnicos. Escreve ele. Problemas tem a favor a... Pedir pra aguardar mais alguns minutos. Estamos com problemas... Vou aguardar mais alguns minutos. Estamos com problemas... Opa, eles estavam ouvindo o Xinlau. Diga lá, problemas técnicos. Pessoal, só nos confirma se agora vocês estão vendo. Lady Murphy. Todos os testes possíveis, tudo certinho. A hora que vai começar, deu um problema. Só nos dei um ok aí. Voltou. Legal. Volta aqui, Xinlau. Fazendo um favor. Dá só um F5 aí pra ver. Lady Murphy. Todos os testes possíveis, tudo certinho. A hora que vai começar, deu um problema. Só não dei um ok aí. Vou perguntar se estão Vê, não, mas tá vendo aqui, ó. Dá pra ver que eles estão vendo. Deixa eu perguntar aqui. Voltou. Legal. Volta aqui, Xinlau. Aqui, Xinlau, eles já responderam aqui, ó. Dá só um F5 aí, tá vendo? Já? Já? Volta aqui. Então tá. Todos os testes possíveis, tudo certinho. A hora que vai começar, Ó, tem vários ali. Legal. Agora que vocês estão nos vendo, né? não, mas tá vendo aqui, ó. Dá pra ver que eles Vamos dar uma boa tarde a todos. Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um encontro. Desculpe o atraso ali, a gente compensa depois, tá bom? No decorrer da live. Eu sou Josilaine. Josi, para a maioria das pessoas, os amigos, os clientes ali, eles preferem me chamar de Josi, que fica mais fácil, tá? Então fiquem à vontade. Meu nome é Marcelo, o pessoal me conhece mais como Xinlau. Tá? Eu sou analista do software Pergamo e cuido mais da parte de desenvolvimento do software. Então vou estar mostrando aí no segundo momento da transmissão um pouco mais sobre as ferramentas que estão disponíveis para validar os repositórios institucionais. Ok? E eu, nesse primeiro momento, né, vou mostrar para vocês ali, na realidade, a gente vai falar sobre repositórios institucionais, né, utilizando o OAI PMH. Então, a gente sabe que repositórios institucionais visam principalmente a guarda, a preservação, né, da produção intelectual da instituição, da memória da instituição, e que essa guarda também ela vem de encontro à utilização de um software também que seja um software que seja confiável, né, e que seja uma guarda permanente ali para que a gente possa acessar todos esses dados. Hoje a gente sabe que só para constar, o Xinlau vai ficar ali então no chat. Vocês podem acompanhar ali toda a apresentação e mandar suas perguntas, tá? A gente nessa live a gente não vai ficar parando para responder as perguntas, a gente vai deixar as perguntas para um momento final, onde eu vou apresentar a minha parte ali, o Xinlau entra para agregar ali a parte técnica mesmo, né? E aí todas as perguntas vão ser compiladas para que nós possamos responder a todas elas mais pro final do encontro, tá? Mas fiquem bem à vontade para postar as suas dúvidas. E o legal de tudo é que assim, ó, se vocês... Deixa eu só verificar aqui. Só tô dizendo ali que tem pessoal aí que não tá ouvindo. Tá, e agora, gente? É que tem gente reclamando aqui que não tá ouvindo e tal. Como é que está agora? A gente tirou o eco. Deixa eu baixar todo o áudio aqui, só um minutinho. E agora? Boa tarde a todos que chegaram aí depois. A gente teve um probleminha técnico, mas já solucionado. A gente só precisa ter o retorno de vocês para verificar se está tudo certo para a gente dar sequência. O delay é normal, tá, Paula? Isso é do próprio YouTube mesmo. Tem um delay,
de alguns segundos ali. Todo mundo ouvindo bem, então? E aí, gente, só uma dica ali, ó. Se vocês não estiverem vendo a imagem muito bem, no finalzinho ali da tela, da parte de configuração, dá pra vocês mudarem a configuração, eu já mostro pra vocês, tá? Dá pra mudar a configuração ali porque geralmente no YouTube ele já vem com uma configuração bem inferior, assim, a mínima ali. E aí vocês colocam ali pra 720 HP, sabe? Então dá pra fazer essa alteração ali, fiquem à vontade, tá bom? Então, todo mundo dando um ok aí, né? Então, como a gente estava falando, a live de hoje é sobre repositórios institucionais utilizando o OAI PMH, que é o protocolo que é um protocolo livre, né, e que permite tramitação de informações entre bases de dados, enfim, para diferentes gerenciamentos ali da informação, tá? Nesse primeiro momento, eu vou fazer uma apresentação ali do que o Pérgamo oferece, o que a gente tem desenvolvido e por que a gente chegou nesse desenvolvimento, né? Quais estudos foram feitos para isso. E o Xinlau vai então apresentar depois uma parte mais técnica para quem quiser disponibilizar os seus repositórios aí e via OAI fazer também os testes já direto no Open Archives também, né? Então, aí vai vir com a parte mais técnica, ok? Como eu estava comentando, os repositórios, a gente precisa, né, de um software confiável, de um software que mantenha as informações de forma permanente. Atualmente a gente conhece, né, e sabemos que o mais utilizado atualmente é o DSpace, né, que foi desenvolvido por duas grandes instituições internacionais, entre elas o MIT, né? Então, assim, o DSpace, na realidade, a gente está se baseando no DSpace porque o Pérgamo tem essa comunicação com o DSpace, né? Via OAI. Então, a gente vai usar ali também como parâmetro e fazer um link dessas informações. E, claro, o DSpace utiliza o OAI como protocolo. É um protocolo livre que a sua instituição pode ter para disponibilizar suas informações, a sua produção intelectual, seja ela teses, dissertações, artigos, memória institucional, enfim, aí a necessidade é de acordo com a sua realidade, né? E então, o DSpace, utilizando esse protocolo, aí a gente vai mostrar os caminhos que a gente tomou aí para chegar onde estamos e, claro, tudo o mais que a gente quer chegar e quer melhorar aí, ok? Então, sejam todos bem-vindos, tá? E uma boa live pra gente, atrasadinhos ali, mas aí a gente compensa mais pro finalzinho, assim, se for o caso, a gente estende um pouquinho mais, tá bom? Um abraço pra todos aí que chegaram agora, tá? Então, vamos lá. Tá com fone lá? Daí você consegue acompanhar. Gente, então assim, ó, só para vocês terem uma ideia do conteúdo programático, tá? Questão, como a gente vai estar abordando aí a parte de repositórios institucionais, o OAI PMH, que é Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvest, né? Que é um protocolo um protocolo de arquivos abertos, né, que permite a colheita de dados aí, colheita de metadados em diferentes bases, tá? A gente vai acabar abordando o Dublin Core, que é um formato que a gente utiliza, né, utilizando o OAI PMH, a gente faz uso do Dublin Core. O que o Pérgamo tem disponibilizado até então e fazer um link ali, um paralelo, né, do BDTD e BICT, exemplos ali do que o Pérgamo está oferecendo hoje, levando essas informações direto para o BDTD, que é a base de teses e dissertações do IBICT. E também, claro, apresentar a parte ali dos repositórios, o repositório local de outras instituições também, que tem direto no catálogo do Pérgamo, tá? E quais são as suas responsabilidades e as nossas responsabilidades
quando se quer utilizar, então, aí, fazer uso da disponibilização dessas informações da sua instituição via protocolo OAI. E o Xinlau também vai, então, mostrar as ferramentas para vocês testarem aí, uma vez que vocês tiverem, já tiver essa URL do OAI aí para sua instituição, tá? Então, vamos lá, deixa eu só fechar essa telinha aqui. Oi, tá certo? Você vai falar? Não. Pode falar? Aí, então, assim, gente, olha só. Como eu comentei do DaySpace, ele é um software que é compatível com o OAI, que é o Open Archives ali. Iniciativa. Cortou. Tá, mas ali, ó. Aí, só pra vocês verem aqui, ó. Pra quem quiser conhecer melhor sobre esse OAI PMH, tá? Que é o nosso protocolo aí livre e que permite aí a colheita desses dados, desses metadados, nós disponibilizamos um link. Tem, no final da apresentação, inclusive, vai ter a disponibilização de todas as referências que a gente for usando no decorrer da apresentação, tá? Então, aqui nesse link, vocês conseguem visualizar aqui, ó, de onde nós retiramos essas informações, o que nós utilizamos aqui dessa tela, desses dados, para poder montar a geração, né, do XML, da parte do Pérgamo, para poder fazer essa comunicação aí via protocolo OAI. Você quer entrar aqui? Falar alguma coisa? A gente tem aqui, pegamos como exemplo, a base da PUC, tá? Na base da PUC aqui, ó, nós temos os identificadores, os formatos aqui, né? A lista dos identificadores, todos esses elementos aqui que foram retirados e estudados, baseado aqui no próprio OP... fugiu, não. Especificação. Isso, tudo nessas especificações, tá? Então, assim, ó, para vocês terem como uma ideia, por que nós chegamos nesse formato para disponibilizar essas informações para vocês, utilizando a base da PUC aqui, ó, só para vocês terem uma noção. Fica à vontade. Então, pessoal, boa tarde, aqui é o Marcelo, tá? Explicando um pouco mais sobre essa parte técnica. Conforme podemos visualizar aqui na documentação disponível no site do Open Archives, nesse guia ele orienta que deve ser implementado alguns métodos, por exemplo, o Identify, tá? Então, se a gente acessar aqui o site de consulta do Pérgamo, da biblioteca da PUC, observe que tem o método passando como parâmetro Identify. Então, ao acessar essa URL, podemos visualizar o conteúdo, onde você pode identificar o nome do repositório da tua instituição. Nesse caso aqui ele está no formato TF8, então não repare nessa desconfiguração aqui dos assentos, ok? Um detalhe aqui importante, gente, a comentar é que assim, ó, no Pérgamo a gente gerou por instituição e não necessariamente por coleção ou comunidades, né? Isso é algo, inclusive, que já foi nos solicitado, né, Xinlau, pra gente poder separar essas coleções e agrupar melhor esses conteúdos em coleções. Isso, porque a princípio a gente fez, então, todo esse desenvolvimento baseado na instituição, tá? Sendo que aqui, ó, é o URL da instituição, enquanto ela tem, então, aí o OAI, tá? Para disponibilizar suas informações para um repositório. Um outro exemplo ali, ó, vamos voltar aqui. O formato. Atualmente, o Pérgamo usa, ó, nós desenvolvemos para utilizar nesse formato aqui, ó, o OAI-DC. Tá? Tem vários formatos ali do OAI, tá? E no nosso caso a gente desenvolveu nesse formato. Só para vocês terem conhecimento aí. No caso é DC de Dublin Core, tá? Isso. Vamos pegar esse outro aqui. A lista aqui dos identificadores é onde foram indexados os números, ó. Veja que esses números aqui, deixa eu só ampliar um pouquinho para vocês. Opa!
Ctrl mais, ó. Esses números aqui, ó, são os números dos acervos que foram indexados. São os títulos dos quais vão, então, ser gerados um XML aí para ser encaminhado para um gerenciamento de acordo com a necessidade de vocês, né? No exemplo da Marinha ou da PUC, né, 2 exemplos aí que nós temos, esses indexadores aqui são os dados que então serão carregados lá no BDTD, né? Nas nossas teses e dissertações. Então, aquela situação, não preciso cadastrar no Pérgamo e depois cadastrar no BDTD. Eu já cadastro no Pérgamo e é feita uma colheita de dados, né? Por isso o PMH ali, ele colhe esses dados, tá? Via OAI, tá? O próprio IBICT faz essa colheita e carrega para dentro do seu repositório, certo? Aqui é só para vocês terem uma noção mais técnica, assim, de onde vem essas informações. E records aqui também, ó, são exatamente as informações, são os dados mesmo. Por exemplo, esse acervo, o que tem desse acervo? O título, todas as informações. Vocês podem observar, ó, que está no formato do Dublin Core. E aí, para vocês terem uma ideia do Dublin Core aqui, deixa eu só abrir aqui. Cadê? Esse. Ó, só para vocês terem uma ideia aqui do formato que a gente utiliza hoje, é esse não qualificado, tá? Onde traz ali, ó, os campos mark e os seus elementos, ó. Descrição, formato. Então, o Dublin Core, ele é um formato composto por 15 elementos aí, 15 elementos semânticos, que a gente fala, né? E que contempla vários campos aqui do mark, que preenche ali cada um desses elementos, como idioma, títulos, palavras-chave, resumo, tá? Tem esse formato não qualificado e tem o formato do Dublin Core, que é o qualificado. A gente se baseou nesse formato aqui exatamente em função da necessidade que foi nos solicitada inicialmente, né? Então, o que o sistema faz? Ele gera o XML via protocolo AI, tá? Que é um protocolo gratuito, então no formato DC, que é o Dublin Core, que é esse formato aqui que a gente utilizou atualmente. Então, para vocês terem uma ideia, né, disso, a gente pegou como exemplo aqui, ó, deixa eu pegar um exemplo aqui. Eu estou aqui na base da Marinha, tá? Deixa eu consultar esse título. Ó, foi cadastrada essa tese aqui na Marinha, certo? Com todas as informações, o PDF, tudo. E o fato, claro, de você utilizar o protocolo AI, porque, entenda, o protocolo AI nada mais é que um protocolo que permite essa comunicação de informações. Então, até uma época, vocês tinham que cadastrar no Pérgamo e depois também ir lá em um outro repositório e fazer o cadastro também lá, né? E às vezes, dependendo da situação, 2, 3, 4, 5 vezes, de acordo com a realidade e necessidade de vocês. Então, atualmente, devido a esse protocolo, permite que vocês cadastrem somente no Pérgamo, sem a necessidade que você tenha que entrar nesses outros repositórios e fazer o cadastro. Porque uma vez que você cadastra aqui, a exemplo do IBICT, ele faz a coleta desses dados no nosso repositório aqui da rede Pérgamo, tá? E aí pega essas informações e carrega lá para o próprio IBICT. Por exemplo, esse título está aqui na base da Marinha, a gente vai recuperar ele aqui também. Deixa eu encontrar aqui. Deixa eu abrir aqui a base da Marinha. Ó, vamos encontrá-la aqui, tá? Ó, esse título aqui, ó. Tá? Se você clicar, por exemplo, aqui, ó, em ver detalhes, você vai ver as informações ali, né? Até uma época o IBICT estava trazendo uma outra abinha aqui, que ele informava de qual a origem, né, dessas informações. Mas você pode observar aqui, ó, deixa eu ampliar um pouquinho, que, ó, ele coletou do Pérgamo Web, ó, tá ali, ó, Pérgamo Web /vínculos, tá? Então, para você ver que
essas informações que foram cadastradas lá no Pérgamo da Marinha vieram para o IBICT de forma automática após essa colheita de dados via protocolo AI. PMH, que é a extensão que a gente usa, né? Sim. Porque tem outro também, tá, gente? Que fique claro que é o PMH. Então, assim, ó, só para vocês terem uma ideia que é possível você disponibilizar essas informações direto da tua base, direto do teu catálogo, direto da tua biblioteca. Não necessariamente eu tenho que ficar cadastrando no Pérgamo e depois fazer várias catalogações. Desde que, claro, o repositório da qual você vai utilizar também receba essa informação, né? Aí nós temos uma pergunta aqui da Ana. Se tivermos um repositório com as publicações cadastradas lá, é possível carregar para o Pérgamo? Desde que gere via protocolo AI, né? Nesse caso. Nesse caso, a gente pode indexar o teu conteúdo. Vamos mostrar aqui Mostra ali a biblioteca da PUC. Olha o que pode acontecer aqui, Ana. Vamos pesquisar aqui um termo. Eu vi uns ali de administração. Então, na tela da consulta... Só diminuir aqui um pouquinho. Aqui, ó. Peraí. Vai lá. Então, na tela de consulta, vocês podem clicar nessa guia chamada Repositórios de Acesso Livre. Ao clicar nessa guia, vocês vão poder visualizar a lista de instituições que possuem o protocolo AI, tá? No caso, onde o Pérgamo indexou essas bases. Então, por exemplo, temos aqui a própria PUC Paraná, temos Harvard, MIT, né? Então, se a gente fizer uma pesquisa, aqui no botão, aqui embaixo, pesquisar em todas essas bases, ele está pesquisando no protocolo AI de todos aqueles repositórios que foram listados naquela tela. Aqui no menu esquerdo, podemos observar aqui o total de registros que essa consulta encontrou nessas bases através do protocolo AI. Então vamos pesquisar, por exemplo, vamos ver a base da UFSC. A base da UFSC, 911 registros. Podemos observar aqui a URL de acesso, ele está direcionando para o repositório da UFSC, e quando você clica no título, ele direciona para o conteúdo original. Ok? Então hoje o Pérgamo ele trabalha tanto como provedor de dados, ou seja, a gente pode... Vou mostrar aqui a Aqui tela. tem um exemplo, ó, como que o Pérgamo funciona, porque assim, ó, esse protocolo, os participantes dessa iniciativa, na realidade, eles podem ser vistos como, determinados como provedores de dados, que é o Data Providers, e que é o ODP, né, ou provedores de serviços, que é o Service Providers. Então, o Pérgamo, ele atua das duas formas ali, tá? A gente pode atuar das duas maneiras ali. Por que é provedor de serviços? Uma vez que a gente indexa essas informações na rede Pérgamo, que é o que o Xinlau acabou de mostrar, a gente pega essas informações de vocês, né? Indexamos na rede Pérgamo e a gente disponibiliza esse serviço para os nossos usuários e vocês para os seus usuários e assim sucessivamente, né? Então é um provedor de serviços. Vocês estão oferecendo esse serviço para que os seus usuários possam consultar em diferentes bases a nível nacional e internacional, tá? E a gente atua também como provedor de dados pelo fato de nós podermos gerar o arquivo XML de acordo com via protocolo AI no formato Dublin Core, tá? Para que vocês possam fazer o gerenciamento de acordo com o que vocês precisam. Então, assim, pegar esse arquivo gerado e disseminá-lo
em outros repositórios, ou no próprio repositório do eBict, né, enfim, no DaySpace ali, ou outros repositórios aí, ou repositório local, enfim, aí fica muito a critério da necessidade e realidade de vocês esse gerenciamento. Então, para que vocês entendam que a gente atua nas duas situações, tá? Nós somos servidores de serviço porque a gente indexa essas instituições que têm o protocolo aí, permitindo que vocês consultem esses materiais das outras instituições, e provedores de dados, pelo fato de nós também gerarmos essas informações para que sejam coletadas e gerenciadas da maneira que vocês precisam, tá? Então aqui é só um exemplo ali que a gente colocou. Ali pode alimentar esses repositórios, como também retornar essas informações, tá? A gente utiliza todos aqueles identificadores, os formatos, né? O que a gente mostrou inicialmente ali. Caso vocês queiram conhecer um pouquinho mais sobre o OAI, vai ter o link ali disponível para vocês, tá? E todas as respostas que a gente tem a partir do momento que a gente oferece esse serviço aí. Então, só para voltarmos aqui, o Xinlau tá ali compilando as informações, ó, voltando ali, ó, então hoje o Pérgamo, ele oferece aqui, ó, esses repositórios de acesso livre, que inclusive, gente, essa aba aqui, ela é configurável, tá? Então, a nível de sistema, Pérgamo, você consegue mudar a descrição dessa abinha aqui, tá? Lá nos parâmetros, acesso a... Eu vou mostrar ali pra vocês já, não vou lembrar de cabeça agora, tá? Mas dá pra fazer essa alteração aqui. Acesso a atividades, na realidade. Acesso a atividades, você seleciona o serviço consulta. E deixa eu já mostrar aqui, aproveitar o ensejo. Por que não, né? Ó, então em parâmetros, instituição, acesso a atividades, ao selecionar aqui, ó, consulta, temos ali, ó, vamos procurar aqui, repositório. Ó, geralmente a gente implanta o sistema de vocês com a informação assim, ó, rede Pérgamo aí e rede local. Tá? Então, ó, veja que a PUC fez a mudança, ela usa lá, ó, repositório, a gente tá na base da PUC, tá? Então, assim, repositórios de acesso livre e periódicos PUC. Poderia ser outra descrição, periódicos local. Qual que é a diferença desses dois aqui, ó? É quando você não quer que a sua instituição fique de acesso livre. Então, o que significa isso? Você tem o protocolo aí, instalado aí na sua instituição para permitir a coleta dessas informações, porém você quer que essas a coleta desses dados só fique mesmo no teu catálogo. Não necessariamente nesse repositório de acesso livre aqui. Porque uma vez que você nos autoriza a colocar nesse item, repositório de acesso livre, o que acontece? Todas as outras instituições que têm Pérgamo, e uma vez que eles habilitam essa permissão nos parâmetros, permissões de usuário para o usuário -3, que é o BIB Internet, tá? Uma vez que é habilitada essa permissão aqui, outras pessoas, outras instituições terão também essa visão aqui, ó, conseguirão visualizar todas as instituições que têm os seus repositórios disponíveis aqui livremente para que eu possa fazer essas consultas, tá? Se eu não quero isso e eu quero só internamente, então eu uso essa opção aqui, tá? Vou usar o protocolo mesmo assim, porém vou disponibilizá-lo somente localmente, tá? Então só para voltar ali, ó, geralmente a gente implanta o sistema ali para vocês e faz atualizações, tal, com essa descrição, rede Pérgamo OAI e rede local OAI. Então se você quer trocar, clique em cima do termo que você quer trocar e faz a alteração aqui, ó. Por exemplo, ó, repositórios de acesso, tá? Altera e então essa alteração vai ser feita lá para os teus usuários, ok? Da maneira que você colocou ali, das duas formas, para os dois elementos aí, tá? Muitas perguntas. Tá, a gente vai dar uma paradinha. Gente, tem muitas perguntas aqui. A gente vai dar uma paradinha para responder as perguntas, tá bom? Deixa eu compilar ali. Nós vamos compilar aqui rapidinho. O legal de ter todas essas perguntas e a gente colocar um momento específico para elas
é que quem assistir a live posteriormente vai ter a possibilidade, né, de acompanhar também todas as dúvidas. A gente pode... Quer que mostre aquela parte lá da ferramenta? Então assim, ó, o Shin vai só fechar aqui essa parte da apresentação antes de iniciarmos as dúvidas, isso mesmo. Cadê? Fica à vontade. Deixa eu pegar aqui o item que você me passou. É esse? Pode deixar. Você deixa? Coloca aí? Fica à vontade. Boa tarde, pessoal. Aqui é o Marcelo. Eu vou mostrar para vocês aqui uma ferramenta que está disponível como referência no próprio site oficial do Open Archives. Esse aqui é o site oficial onde possui a especificação, onde vocês podem consultar o guia de implementação, tá? E aqui ele possui um link, ferramentas, de como implementar e de como validar o teu repositório, ok? Então vamos entrar aqui nesse link, o IPMH Tools, e vamos encontrar aqui um link chamado Explore o seu repositório OAI, ok? Então vamos acessar esse link. E nessa ferramenta aqui você pode testar se o teu repositório se encontra com possíveis erros, tá? Então ele vai validar a grande maioria das especificações do protocolo OAI. Ele vai validar alguns verbos, por exemplo, como identificar o repositório. Ele vai validar quais são os tipos de formatos de metadados disponíveis para coleta, quais são os conjuntos, quais são a lista de conjuntos para coleta, seus identificadores, a lista de registros e a recuperação de um registro em específico, ok? Então vamos rodar essa ferramenta apontando para o repositório o IPMH da Biblioteca da PUC Paraná. Então vamos acessar aqui uma outra guia. Vamos localizar a página da consulta da biblioteca. Olha, já está aqui no nosso histórico. O IPMH, o AI2.php. Vamos copiar essa URL. E voltar aqui para a nossa ferramenta de testes. Então aqui, ó, nesse campo, ele está pedindo qual que é a URL base do protocolo OAI. Então aqui vamos inserir a URL do OAI disponibilizado na consulta do Pérgamo. No caso, a URL base é até o AI2.php, tá? Porque o verbo list records nós estaremos executando através desses links abaixo, ok? Então eu vou estar removendo isso da URL. Então essa daqui seria a URL base para que as ferramentas que realizam a coleta, que executam o harvesting, estão solicitando para vocês, ok? Então vamos testar método por método. Vamos iniciar aqui com o método identify, que no caso é o método para listar, para identificar qual é o nome do repositório, quem que é o dono do repositório. Então vamos clicar nesse link identify. Antes disso, eu vou mexer no campo display para ele mostrar ambos os formatos, ok? Ok, agora sim vamos clicar no identify. Então, nesse momento, ele está validando o XML do Pérgamo. Está aqui o resultado. O que ele fez? Ele simulou um harvest. Tá? Ele simulou a coleta do método identify
para poder identificar o nome do repositório. Tá? Nesse caso aqui ele está num formato UTF-8, então não repare na acentuação, ok? Então temos aqui o nome do repositório, a base, o URL base e a versão do protocolo. E aqui o e-mail do responsável técnico, no caso da PUC Paraná, que está o meu próprio e-mail, ok? Então esse aqui é o formato da coluna da esquerda, ele está formado numa tabela, e a coluna da direita está num formato técnico. Então, para quem nunca tinha visto o XML do protocolo AI, então é exatamente isso aqui que o sistema gera, e é esse conteúdo que a ferramenta que executa o Harvest vai estar realizando a leitura. Por exemplo, aqui podemos identificar o nome repositório name, onde está escrito Pontifícia Universidade Católica do Paraná, e no modo visual, na coluna da esquerda, podemos visualizar de uma forma mais simples essa mesma informação. Ok? Então, essa ferramenta validou esse verbo, identify, e não gerou nenhum tipo de erro. Ok? Agora vamos validar o próximo método. Próximo método. Listar os formatos de metadados. Então vamos acessar esse link. Ele está processando aqui o validador. Está aqui a URL. Está aqui a URL que ele executou a validação. Listar os formatos de metadados disponíveis. E aqui podemos identificar que o formato disponível é o AI_DC, que representa o AI Dublin Core. E aqui do lado direito, para quem quiser se aprofundar no nível um pouco mais técnico, vocês poderão visualizar o XML, onde podemos verificar que temos também o metadado prefix, informando que o formato implementado é o AI_DC. Tudo bem? Ok. Vamos validar o próximo método. List sets, que seria listar os conjuntos, listar as coleções. Então, vamos acessar o list sets. Então está aqui o resultado. Ele chamou o verbo list sets. E aqui está o retorno dele. Temos um conjunto de informações denominado com o nome Pontifícia Universidade Católica do Paraná. No caso aqui foi criado um repositório institucional, em nome da instituição. Tá? Aqui a descrição dele, campo description, a URL do request e a data hora da resposta. E do lado direito, o XML dessa requisição. Vamos validar o próximo método. Listar os identificadores. Aqui no listar identificadores, como podemos ver, ele gerou um erro, uma exceção. Tá? Isso aqui eu fiz de propósito justamente para o pessoal entender como é que funciona essa parametrização. Analisando aqui a mensagem, ele está solicitando que... Ele está informando que está faltando passar no método request, na requisição, um parâmetro chamado metadate prefix. O que é um metadate prefix? Se a gente voltar aqui no método que lista os formatos, vamos voltar aqui no método que lista os formatos, para recuperar essa informação. Qual que é o prefix que está implementado nessa versão do protocolo? É o AI_DC. Então eu vou copiar aqui essa informação
e vou preencher nesse espaço onde podemos informar os parâmetros, onde estaremos adicionando o metadata prefix. Com esse parâmetro preenchido, agora podemos voltar e reexecutar o método que lista os identificadores. Tá aí, ó. Pode observar que a mensagem de erro sumiu, tá? Porque ele estava aguardando um parâmetro para ele saber qual é o formato que ele deve mostrar na tela. E podemos observar aqui na ORL que o prefixo também ele está disponível aqui para visualização. Agora vamos analisar o resultado. Temos aqui o primeiro identificador, no caso é OAI biblioteca pucpr.br, /perga-AI, e o código do acervo lá na instituição. Tá? Esse aqui seria o código do acervo gerado no Pergamo. Segundo identificador, ele segue o mesmo formato, e o que muda no final é o código do acervo desse registro. E assim por diante. Ok? Se a gente procurar esse acervo no Pergamo, vocês estarão encontrando a ficha dele. Tá? E aqui do lado direito, o formato do XML numa visão mais técnica. Então tá aqui, vamos localizar esse identificador 120.803. Então temos aqui o cabeçalho, o identificador 120.803, ok? E assim por diante. Próxima linha, identificador 337.706. E aqui está o mesmo identificador em outra visualização. Agora vamos testar o próximo verbo. Temos aqui o verbo lista records, listar os registros, listar todos os registros. Observe que o metadata prefixo está preenchido. Tá? Eu não vou mexer nada nesse parâmetro. Eu vou clicar em lista records, vamos ver o que vai acontecer. Observe que ele também necessita do parâmetro OIDC para que ele possa retornar o resultado. Ok? O que esse método retorna? O identificador, já dentro do protocolo OAI, e, no caso do Pergamo, é o código do acervo. Ok? E aqui está o metadata. Aqui estão os dados dele no formato Dublin Core, onde temos aqui o campo título, né? O título da implementação. Temos os demais campos aqui do Dublin Core. Tá? Então esse aqui é o primeiro registro, que seria o acervo 120.803. Próximo registro, que é o acervo 337.706. E assim por diante. Ok? Ah, mas eu quero recuperar somente um registro. Então vamos copiar esse identificador aqui, ó, onde o título inicia com a implementação. E vamos lá no Get Records e passar esse identificador. Então vamos aqui no parâmetro Identifier e informar aqui esse identificador. E agora vamos executar o Get Record. Aqui é o URL que ele gerou do request. E podemos observar, ó, que ele retornou somente esse registro daquele identificador.
Tá, então aqui é um exemplo de ferramenta para vocês poderem validar os dados gerados no teu protocolo AI. Quando ele possui algum tipo de erro, como essa ferramenta ele vai estar passando algumas dicas do que deve ser ajustado na versão do teu protocolo, ok? Bom, agora vamos abrir a nossa sessão de... Você vai mostrar aquelas outras que a gente usou? Vamos verificar aqui as nossas perguntas no chat, vamos ver o que podemos ajudar. Temos uma pergunta aqui da Ana Caruso. O que é necessário para fazer que o repositório da minha instituição seja visualizado no Pergamo? Ok. Vamos mostrar, no caso da PUC, como é que isso foi gerado e onde que isso está disponível. É isso? Você quer? Ok. Na consulta de vocês, tá? Vamos acessar a página da consulta. Vou mostrar para vocês a sintaxe. Bom, todos possuem esse catálogo de consulta. Ao acessar o catálogo de consulta de vocês, após a palavra Pergamo, vocês vão substituir a palavra biblioteca/index.php pela palavra OAI. E vocês dão um Enter e ele vai listar os verbos que estão disponíveis para a geração do protocolo AI. Então, se eu acessar aqui o verbo identify, para identificar o nome do repositório, ele vai listar aqui no formato XML o nome do repositório e a URL base para a indexação. Ok? Para visualizar os registros, é necessário clicar aqui no List Records. Muitos de vocês, esse List Records deve estar vazio. No caso da PUC, ele está listando todo esse XML, porque esses dados foram gerados, ok? Então, temos aqui um registro, a implementação e os elementos do AI. Muitos de vocês, ao acessar isso, provavelmente deve estar vazio. Mas assim, para gerar esse dado, é necessário primeiro verificar se a catalogação de vocês estão atendendo essa tabela aqui, que é a conversão do MARC para Dublin Core. Qual que é a nossa sugestão? Antes de solicitar para o Pergamo gerar os dados, é interessante vocês também verificarem se o cadastro de vocês estão seguindo essas regras. Tá? Porque na hora da ferramenta que for indexar, ele identificar algum problema ou faltar algum dado, a gente sempre vai voltar para essa tabela e vai descobrir que faltou um campo específico do MARC para inserir naquele elemento do Dublin Core. Então, antes de pedir para nós orientamos que vocês validem essa tabela e verifiquem se os dados de vocês estão seguindo essa regra. Após validar o catálogo de vocês, vocês podem estar abrindo um chamado nos nossos canais de atendimento, solicitando que gere o protocolo AI, que a nossa equipe de suporte vai estar disponibilizando os procedimentos para vocês. E após gerar os dados para vocês vão estar acessando esse endereço /AI do servidor de vocês e clicando no List Records para verificar se realmente os dados foram gerados. Ok? Vamos para a próxima pergunta. Gostaria de saber se o Pergamo poderia permitir a busca do nosso repositório, que já foi criado no DSpace, via instituição Unisul. Deixa eu ver se eu entendi bem a pergunta. Gostaria de saber se o Pergamo poderia permitir a busca do nosso repositório, que está no DSpace. Do DSpace para o Pergamo. Tá. Buscar do catálogo do Pergamo. Pelo que eu entendi, é buscar do catálogo do Pergamo lá no DSpace. Tá. Pelo que eu entendi, então eles desejam no site da consulta. Porque está lá no DSpace. Vamos pegar um exemplo de indexação aqui. Todas as instituições que estão aqui no site da consulta,
o Pergamo indexou, tá? Ele executou o harvest em todas essas instituições. Então, se a tua instituição tiver, por exemplo, o protocolo AI, que pode ser também no DSpace, vocês podem abrir um chamado para o Pergamo, disponibilizando a URL base do teu protocolo AI. Tá? O que seria a URL base do teu protocolo AI? Seria essa URL. Ok? Esse aqui é um exemplo de URL base. Que através dessa URL principal, a gente vai estar executando todos os métodos, coletando os dados e adicionando, no caso aqui, a Unisul, dentro dessa lista de instituições que possuem o protocolo AI. Ok? Então, se for, pelo que eu entendi a pergunta, se for para adicionar vocês nesse catálogo, todos que possuem o protocolo AI podem sim entrar nessa lista de instituições, tá? Desde que vocês passem para nós qual que é o URL do protocolo AI. E a primeira carga, gente, a gente tem que fazer, e por isso a grande importância de vocês verificarem a compatibilidade dos dados ali, se estão coerentes mesmo naquele formato do Dublin Core, como o Xinlau falou, porque assim, ó, otimiza muito para nós e para vocês todo esse processo, porque às vezes a gente vai lá, migra todas essas informações, porque uma vez que vocês consultam ali aqueles repositórios livres, todos eles estão indexados no nosso servidor aqui, tá? Então, para a gente fazer toda essa carga da tua instituição, para daí identificar que tem algo errado, que não veio determinada informação, é muito mais, né, moroso ali do que você já fazer essa identificação antes. Opa, peraí, meu cadastro está faltando tais informações. Então, valida essas informações antes de solicitar para a gente fazer essa carga para que vocês fiquem disponíveis ali naquela relação dos repositórios livres ali, tá? Ok, vamos ver se temos mais alguma pergunta. Esse aqui eu acho que a gente respondeu. Aqui, ó. Acho que a gente respondeu. Se tivermos um repositório com publicações cadastradas lá, é possível carregar para o Pergamo? Do mesmo jeito, temos... já respondeu no início. Tá, vamos ver se tem mais uma pergunta. Aqui, ó. Agência de financiamento, como fica no cadastro das informações? Ok, o pessoal está perguntando aqui, campos específicos, por exemplo, os dados da banca, da agência de financiamento. Em qual campo marque, qual elemento nessa informação deve aparecer no protocolo. Então vamos voltar novamente aqui na especificação marque para Dublin Core. Tivemos alguns casos que o pessoal gostaria de adicionar, por exemplo, o campo 300A no elemento format. Nessa especificação aqui podemos observar que os campos mapeados para esse elemento format é o campo 340. Ok? Então, nesse case que tivemos, eles pediram para a gente colocar o 300A também nesse campo. Como é que é o funcionamento interno do Pergamo? Isso aqui... Todos esses campos marcos estão mapeados dentro do Pergamo. Existe uma tabela que faz um depara. Então, se em algum momento vocês necessitam adicionar algum campo específico em algum formato, tá? Nesse momento, vocês poderiam abrir entrar em contato conosco para a gente discutir realmente que campo é esse, né? Para a gente poder verificar qual o melhor elemento para adicionar aquele campo específico que vocês estão necessitando disponibilizar no teu protocolo aí. Tá? Então, atualmente é possível sim adicionar novos campos, tá? Nessa tabela de depara do Dublin Core, do Mark para o Dublin Core. Então, entre em contato conosco, vamos compreender melhor qual é a necessidade de vocês para ver qual que é a melhor solução. E atualmente o Pergamo é flexível, sim, podemos adicionar novos campos para atender as necessidades de vocês, ok? Vamos ver aqui se temos mais uma pergunta. Temos uma pergunta aqui da Joyce. Temos que ter todos esses campos no Mark preenchidos? Depende do projeto que você vai estar participando. Ou seja, já
o Pérgamo já participou, já deu apoio para a construção de algumas bases, para alguns repositórios. E esses campos são muito específicos da rede que está sendo formada. Então já aconteceu casos que alguns campos foram requisitados como obrigatório e num determinado projeto, e ocorreram casos que num outro projeto aquele campo não era obrigatório. Então isso depende do projeto que vocês vão estar participando. Mas em relação ao Pérgamo, ele é totalmente flexível. Se você cadastrar aquele campo e atualizar o acervo, automaticamente ele vai jogar aquela informação daquele campo para aquele elemento. Tá? Então, depende realmente do projeto que vocês vão estar participando. Ok? Tem uma pergunta aqui, ó. Peraí. Esse daqui. Uma pergunta aqui Temos uma pergunta do Johnny. E sobre o material embargado devido às patentes, vai ficar bloqueado também na rede Pérgamo? Ele leva para o repositório, se tiver login, vai ter login igual? No Dublin Core ele tem um campo ali que ele diz se é acesso público ou restrito, se não me engano. O que acontece? Atualmente, as indexações que nós temos realizados, eu não me lembro de nenhum link assim que era restrito. Então, se você tem essa necessidade, entre em contato conosco para a gente pensar na melhor forma de ajudar vocês. Mas os projetos que a gente participou até esse momento, todos possuem a descrição como link com acesso público. Então, a gente ainda não passou por essa experiência. Tá? Então, eu solicito que entre em contato conosco para a gente conversar melhor sobre a tua situação, ok? Bom, essa já foi. Ah, não. Uma outra pergunta. No exemplo dado ao protocolo aí, coleta os dados para o IBICT, é o mesmo procedimento para enviar para o repositório local da instituição? O IBICT ele tem um formato próprio, que se não me engano é o MTDBL, se não me engano. Ele é um formato... NMTD-BR. MTD-BR. Tá? Ele é um formato um pouco diferente do Dublin Core. Nós estamos estudando, inclusive temos um projeto que está em fase de análise. É compatível com o Dublin Core. Em relação à compatibilidade, sim. A grande maioria dos campos são compatíveis. Só que o formato do IBICT, ele solicita alguns campos adicionais, tá, que já foram passados para nós, e provavelmente estaremos adicionando, né, caso seja aprovado, seja viável, adicionar esses campos adicionais dentro do protocolo AI que o Pérgamo gera. Ou seja, então, se você usar um software que indexa somente o AIDC, ele vai varrer somente aqueles campos. Agora, se você usar um software que necessita de mais campos, por exemplo, que segue a regra do IBICT, então a gente pode estar adicionando naquele XML, né? Deixa eu mostrar para vocês qual é o XML que eu estou indicando. Olha, ele está carregando aqui o List Records. Então esse é o formato AIDC. Então ele possui esses elementos: title, subject, tá? E o IBICT ele utiliza alguns campos a mais, alguns elementos a mais que não estão nessa lista, tá? Então a gente está verificando a viabilidade de a gente também adicionar esses novos elementos nesse mesmo XML. Então cada indexador, quando ele procurar determinado campo, conforme o padrão que a ferramenta estiver utilizando, ele vai buscar a informação naquele campo específico, conforme o projeto que está sendo construído.
Ok? Então a gente já tem uma lista de campos que está em análise e acredito que estaremos adicionando também esses elementos dentro desse XML. Ok? Tem mais. Cadê? Ok, a gente está vendo aqui se tem mais alguma pergunta pendente. Eu tinha apagado tudo, acho que não. Temos alguma outra pergunta? Ok, uma pergunta da Maria Cristina. Vocês estão falando somente no uso do repositório para as teses, mas no caso da produção científica, como um todo, como por exemplo o cadastro dos artigos. Ok. Bom, teses, artigos, no caso do Pergamo, são tipos de obra. Para gerar esses registros, podemos criar regras específicas para vocês. Por exemplo, se vocês desejam somente disponibilizar dados de teses e dissertações ou artigos ou um tipo de obra específico, o Pergamo ele pode estar gerando os dados do protocolo aí somente para esses dados, no qual você vai estar participando desse repositório, ok? Ou seja, então isso é uma regra específica do projeto que vocês vão estar participando, ok? Vamos ver aqui uma pergunta do Paulo Castro. Quando eu tenho os dados indo do Pergamo para o DSpace, onde o DSpace ou apenas no Pergamo, onde estão os dados de origem? Onde fica armazenado o PDF? No caso, onde fica armazenado o arquivo PDF. No caso, o Pergamo implementou o protocolo OAI-PMH. E na especificação do protocolo OAI-PMH, no metadado é informado o link de acesso ao documento eletrônico, no caso, a um arquivo PDF ou uma imagem. Então, se você vinculou o documento via vínculos no Pergamo Web, ele vai ficar armazenado dentro do Pergamo. Então, quando o DSpace clicar naquele link, né, quando o usuário acessar o site de busca do DSpace, ao clicar no link, ele vai chamar o documento de dentro do servidor do Pergamo, ok? Para transferir o documento PDF para o DSpace, existe um protocolo chamado OAI-ORI. Deixa eu mostrar para vocês. Que já é um outro nível de implementação. Então, essa especificação OAI-ORI, atualmente o Pergamo não possui implementado, tá? Mas pelas pesquisas iniciais que fizemos, é através desse protocolo que permite o DSpace copiar o PDF de dentro da pasta vínculos do Pergamo e copiar fisicamente esse arquivo para dentro do DSpace, ok? Então, esse protocolo o Pergamo ainda não implementou, está aí com a nossa equipe de pesquisa e desenvolvimento, para a gente dar uma estudada nessa documentação. E assim que a gente tiver alguma novidade em relação à implementação desse formato, estaremos informando vocês, ok? O pessoal estava falando, ainda a Maria Cristina ali, que ela comentou que no repositório deles eles têm teses, artigos e outros documentos, tá? Esse pode ser separado. Mais uma pergunta aqui da Maria Cristina. Na realidade, comentando aqui que ela falou. Nosso repositório, temos além das teses,
os artigos, os trabalhos de congressos, etc. Cada tipo de documento em uma coleção. Posso transferir isto em separado também. O protocolo aí, PMH, ele permite separar os registros em coleções. Quando o Pergamon iniciou esse projeto, quando surgiu uma demanda de uma instituição, naquele momento foi solicitado para criar um repositório institucional, tá? E foi a partir daí que a gente iniciou essa implementação. E no momento que o Pergamon tem disponível é criar um único repositório institucional que não está separado por coleções. Mas essa necessidade já chegou para nós e já está na nossa lista para implementar aí uma melhoria no nosso protocolo IPMH, ok? Vamos ver aqui se tem mais alguma questão. Esse aqui você respondeu, né? É a mesma situação que o repositório local. Vamos ver aqui. Sempre o nome do protocolino é o mesmo procedimento para enviar. Ok, já está respondido esse. Esse aqui também se respondeu. Essas informações aqui vem a calhar com o que a Maria Cristina colocou. Sim. Essa é a mesma pergunta. Porque era de outra pessoa. Permitir a busca nas coisas. Pessoal, temos mais perguntas. A gente está compilando aqui o histórico de perguntas, mas caso alguém... As perguntas estão semelhantes. Caso alguém tenha mais alguma pergunta, por favor, escrever no chat. Aqui ó, temos mais uma pergunta da Nelma Carvalho. O resultado na busca faz a separação dos documentos por instituições que usam OAI. Ou seja, tenho como saber quantos documentos são da minha base? Passar aquela busca ali, aparece do ladinho direito. Eu escrevi para ela, mas você puder mostrar. Vamos mostrar na prática como é feito a busca e a separação. Então, voltando aqui na página de consulta da Biblioteca da PUC, Paraná. Vamos aqui realizar uma pesquisa em engenharia de software, repositório de acesso livre. Marcar todas as instituições. Vamos dar um pesquisar. Então ela perguntou se existe uma separação por tipos de obra. Podemos analisar aqui, ó, que no item no menu esquerdo definir sua busca, temos aqui a lista de instituições, onde você pode clicar, no caso na UFAL, e vai listar os 15 itens que pertencem ao UFAL. E no caso dos tipos de obra, também temos aqui um filtro. Tese, vai listar 149 teses. TCC, 92 TCCs para essa pesquisa. Tá? Ou seja, então aqui no site da consulta, ó, temos vários tipos de obras aqui, tá? Onde você pode fazer um filtro. Então você pode fazer filtro por instituição, você pode fazer filtro por tipo de obra, ok? E por data de publicação. Acho que com isso responde a dúvida da... Acho que com isso está respondida a dúvida da Nelma. Ok? Daí tem aqui, ó. Vamos ver a próxima dúvida. Luiz Carlos. É possível fazer a integração do repositório institucional DSpace para fazer a busca no catálogo do Pergamon? É aquela pergunta lá do início. Você faz a integração do DSpace? Tá. Pelo que eu entendi, você deseja... Colocar o DSpace e fazer com que a recuperação seja direto pelo catálogo. É aquilo que você deseja adicionar a tua instituição nessa lista de servidores, de repositórios, para que apareça no site de consulta e todos os clientes que têm o Pergamon. Se for isso, a pergunta é possível. Solicito que você abra primeiro solicito que você valide se o teu
a tua catalogação está compatível com a regra do Mark para Dublin Core, valide os campos, os elementos, e na sequência abra um chamado nos nossos canais de atendimento solicitando que seja realizada a carga full dos dados do protocolo no formato Dublin Core, ok? Essa daqui você respondeu do PDF. Aí eles estavam questionando, ainda aquela questão ali. Lembra que a Maria Cristina questionou os materiais restritos? Aí eles ficaram comentando, nesses casos a limitação de acesso era imprescindível. Daí o Johnny, no repositório da UFAO temos muitos materiais marcados ali. Daí a Maria Cristina, acredito que ainda possa ser feito direto no da Space. Ou é na base do Pergamon? Essa restrição, na realidade. A restrição para acessar o documento, né, que eles estão questionando. A restrição vai ser direto no DSpace ou na base do Pergamon? Bom, o pessoal aqui está questionando como é que faz o controle para acessar um documento que possui um nível de autorização, possui um nível de acesso restrito. Até o presente momento, os projetos o suporte que nós prestamos, até o momento não surgiu nenhuma situação em relação a como controlar, como disponibilizar um documento restrito e como validar o acesso restrito àquele documento. Então, as instituições que estão necessitando desse controle, eu peço que entre em contato conosco para que a gente possa discutir em conjunto, né, como é que a gente pode implementar, como que a gente pode definir qual que vai ser o campo MARC, qual que vai ser a descrição, acesso público, acesso restrito, qual que vai ser a nomenclatura que deverá ser usado para a gente poder implementar alguma espécie de controle, ok? Então eu peço que entre em contato aí conosco aí, e vamos tentar aí montar um grupo de estudos aí, e vamos ver qual que vai ser a melhor solução. Ok, vamos entender quais são as necessidades de cada um especificamente e pensar em conjunto uma solução em comum que atenda a todos vocês, ok? Essa pergunta aqui. Deixa eu só... Da Bernadette. Aqui uma última pergunta da Bernadette. Além do BDTD e da rede UAI dentro do Pergamon, o conteúdo aparece em outro local para quem não tem DSpace ou outro software de repositório. É encontrado no Google, por exemplo. Vamos acessar aqui a página da consulta. Bom, pessoal, os dados que estão indexados aqui no repositório de acesso livre, esses dados não estão disponíveis no Google, tá? Eles estão armazenados aqui nos servidores da rede Pergamon. Então, nos servidores da rede Pergamon, nós temos aqui uma ferramenta que indexa os conteúdos XML no formato OIPMH. A gente pré-indexa esse conteúdo para poder disponibilizar essa pesquisa. Ou seja, quem pode acessar esse conteúdo? Todos os clientes do Pergamon que possuem a página da consulta, tá? No caso, ferramentas externas, elas não conseguem acessar. Mas, se for algum projeto assim que vocês desejam, eu tenho um site, depositório, mas eu gostaria de acessar todo esse conteúdo indexado que está na rede Pergamon, nós podemos estar pensando aí num web service para vocês, tá? Então, peço novamente que entre em contato conosco para a gente entender melhor a necessidade de vocês, tá? Porque no momento o que eu entendi, que nós entendemos foram eles, tá? Que vocês desejam. A pergunta foi se esse dado está disponível no Google. Não está disponível, mas a gente pode implementar um meio de acesso através de um web service e liberar toda essa base aqui do Harvard, MIT, para todas as instituições que são do Pergamon, para todos os clientes do Pergamon. Então o Pergamon indexa para vocês através de um web service mais simples, via SOAP ou REST, com um nível técnico
com menos dificuldade, né? Porque até entender todo esse processamento, todos os metadados do AI, existe uma certa análise, leva um certo tempo. Então o Pergamo já fez isso para vocês. Então o Pergamo pode sim criar, se for viável, criar um web service onde vocês podem simular esse botão pesquisar, pegar todos esses dados e inserir lá dentro do catálogo interno de vocês, ok? Mas entre em contato conosco, vamos amadurecer a ideia, vamos ver o que fica melhor para todos, tá? Ó, só pra gente fechar aqui, daí essa do Paulo aqui. Uma última pergunta, Paulo Castro. Ele perguntou: quando eu faço o cadastro dos metadados no DSpace e consulto no Pergamo via o IPMH, é criado no Pergamo número de registro ou acervo? No Pergamo, quando a gente gera no DSpace não... É assim, ó, no Pergamo, o identificador... Vamos acessar aqui o identificador. O que o Pergamo atualmente utiliza como identificador? Ele usa o próprio código do acervo, ok? Então essa URL identificador será único dentro do Pergamo quando ele gera o metadado, tá? Então, por exemplo, aí dois pontos, biblioteca PUC-PL, traço Pergamo aí, tudo isso aqui é parâmetro. Existe um arquivo de configuração na pastinha do AI, que está lá dentro da aplicação, da consulta, que a gente pode estar mudando esse nome, biblioteca PUC-PL.br para um outro nome. Pergamo aí a gente pode botar UFSC, o AI, o FMG, o AI, tá? Mas no caso aqui, o final identificador dentro do Pergamo vai ser sempre o código do acervo, tá? No DSpace, quando ele coleta o dado, se não me engano, para quem tem assinatura naquele portal Handle, parece que existe um tipo de integração que ele gera um identificador único naquele repositório nacional coletivo. Algumas instituições entraram em contato conosco e a gente pediu para elas mais informações de como funciona esse Handle. Então a gente está discutindo como é que funciona esse funcionamento do Handle, tá? Se é uma assinatura ou se o Pergamo já pode gerar aqui um identificador baseado no Handle. Então assim, a gente está com algumas pessoas chaves aí que vocês também podem participar, né? Entre em contato conosco para ver melhor como é que é o funcionamento do Handle, para a gente analisar alguns cases. Se for o caso, a gente está em aberto aqui para fazer essas mudanças e tentar achar uma solução em comum para todos. Tá? Então, no caso do Pergamo, o identificador é o código do acervo e pode ser que isso aqui vire um Handle, mas para isso a gente precisa, em conjunto, compreender melhor. Então, o pessoal que tiver mais conhecimento desse Handle, vamos discutir mais sobre esse assunto, entre em contato conosco, por favor, tá? E vamos pensar numa solução em conjunto. Ela está falando aqui para falar sobre a responsabilidade do cliente e a parte do Pergamo. A gente citou na live inteira. Vamos ver aqui só alguma outra pergunta. E a parte de validar se os dados estão de acordo com o Dublin Core. Tem muitas perguntas, vamos finalizar? A gente fecha nessa. Pessoal, a última pergunta aqui, tá? É da Maria. Opa, poderia voltar lá, Josi? Na pergunta? Maria Cristina perguntou: faltou falar sobre responsabilidade do cliente e do Pergamo. Cliente e Pergamo, no sentido... A parte do cliente validar o Dublin Core, se está correto, tá. gerar aí fazer aqueles testes que você validou, que você mostrou. Okay. Qual que é... gente esses dados? Para poder gerar o protocolo aí, quem que é responsável pelo quê? Muito bem, qual que é o primeiro passo? A instituição precisa revisar a sua catalogação, se ele atende a especificação, marque para Dublin Core. Vocês vão ter que validar os acervos de vocês, se a catalogação de vocês estão respeitando essa tabela. Então vocês vão validar elemento por elemento. Se todos os campos são obrigatórios, vai depender do projeto, do repositório que vocês estão participando. Eu não sei o que eles querem visualizar, né, após a indexação e na criação desse novo repositório. Então é uma regra do projeto, tá?
Após vocês validarem tudo isso, e vocês abrem um chamado no Pérgamo, solicitando que seja disponibilizado o protocolo aí na sua instituição, que da nossa equipe vai estar gerando uma carga full. E caso vocês desejem também, eu quero que gere somente 10 dissertações e que tenha o campo marca específico. Então vocês podem também indicar nesse chamado que eu quero que gere o protocolo somente daquela regra. Tá? Eu não quero livros, não quero que indexem books. Tá? Então, ou seja, tudo isso pode ser ajustado. Tá? Então, temos que conversar caso a caso e gerar da melhor maneira possível esses dados para vocês conforme o projeto que vocês vão estar participando, ok? Para fechar, ele está perguntando se tem algum manual sobre isso. Uma pergunta aqui do Rodrigo. Por acaso vocês disponibilizam esse assunto como manual no Pérgamo? A gente pode preparar um manual com tudo isso que a gente... Podemos preparar. Atualmente não tem um manual detalhando tudo isso que a gente apresentou na live. Tá? Foi um tema que a gente definiu, decidimos aí fazer em função dos vários atendimentos que foram surgindo, mas o manual em específico não foi elaborado. A gente pode colocar nas nossas pendências ali para também elaborar um manual quanto a isso. Bom, pessoal, acho que não temos mais perguntas. Vamos ver aqui o nosso chat. Não deve deu aqui. Vamos só fechar ali. Pode ficar aí. Acho que aí deixa eu só um pouquinho. Vamos ficar daqui. Vamos voltar aqui. Aqui baixo, essa cadeira. Fecha. Pronto. Pessoal, então nós agradecemos por esse momento, por esse encontro. Tivemos alguns colegas aí que acabaram entrando na realidade depois, né, em função do horário de verão. Nós estamos no horário de verão aqui em Curitiba e aí eu acabo pedindo desculpas também por não ter alertado isso durante os envios de e-mail ou pelas redes sociais, tá? A gente pede desculpas para vocês de não ter alertado esse detalhe, tá? Mas as próximas lives também continuam aí no horário de verão até que a gente finalize. Sempre às 15 horas de cada dia que a gente programar. A gente sempre tenta fazer ali às sextas-feiras, mas dessa vez não foi possível, foi na terça mesmo. O importante é que a gente está aqui com vocês, né? Dessa vez com o Xinlau. E cada vez que a gente for abordar determinado tema, assim, específico, a gente vai sempre contar com o auxílio de um dos nossos analistas desenvolvedores ali do Pérgamo, né? Que eles têm um conhecimento, eu diria assim, mais técnico e preciso ali de determinadas informações. A gente conhece mais superficialmente para poder dar um suporte para vocês, mas ninguém melhor do que a pessoa que desenvolve a coisa, né? Para poder fazer com que a live flua com todas essas perguntas bem pertinentes ali, bem específicas. A gente esperamos assim, de coração que tenha, de certa forma, agregado conhecimento aí. A gente espera receber retorno de vocês no sentido de vocês disponibilizarem suas informações ali também, né, no repositório de acesso livre. E, claro, a gente tratar aí e estruturar essa questão das restrições, né, Xinlau? Sim, vamos pensar em conjunto e vamos entender cada situação, as necessidades específicas de cada projeto. Então, entre em contato conosco e vamos pensar na melhor solução aí para a gente poder estar melhorando aí a versão do nosso protocolo. Ok? Eu agradeço a todos vocês aí por compartilhar aí as necessidades de vocês, as situações que vocês estão passando, porque isso faz o Pérgamo crescer, né? Para que a gente possa sempre estar melhorando e criando novas versões mais sofisticadas para atender todas as possíveis situações. Isso, o Pérgamo é o que é hoje em função das necessidades que vocês vão nos passando, né? A gente vai melhorando, vai enriquecendo, vai agregando, tudo também é um trabalho em conjunto e a gente sente isso da parte de vocês. Vocês são super dispostos a nos dar sugestões de melhorias constantemente, então a gente fica super feliz quanto a isso e, claro,
À medida que a gente consegue, a gente vai fazendo ali, colocando essas demandas ali em operação, né? Desenvolvendo tudo isso, tá? Obrigada, espero que tenha sido claro aí para vocês e até o próximo encontro, tá? Até a próxima, tchau, tchau. Tchau, tchau.